Olá, pessoal. Meu nome é Andréia de Oliveira Melo. Eu sou aluna da Faculdade Anhembi Morumbi, no curso de Pedagogia, e venho hoje apresentar o meu projeto de extensão para o estágio de ensino fundamental. O projeto de extensão se deu por conta da pandemia do Covid-19, então, para o estágio, em substituição ao estágio, ok? Então, vamos lá. Tá? Então, o objetivo do projeto hoje é desenvolver uma aula de geografia para o ensino fundamental. Nesta aula, serão apresentados conceitos geográficos para o raciocínio, para o desenvolvimento do raciocínio espacial, através do trabalho com mapas e suas representações. Então, apresentando para as crianças conceitos de mapa, conceitos de representação de mapas e como eles poderiam aplicar os mapas em sua vida cotidiana. Então, o que é geografia, para que possamos começar o raciocínio, né? Então, temos aqui a definição. A geografia é a ciência responsável por compreender o espaço e a relação que ele possui com o ser humano. Dizer que a geografia é uma ciência implica em considerar que ela possui as suas próprias perspectivas metodológicas e o seu objeto de estudo, sendo uma área abrangente do conhecimento e responsável por influenciar várias aplicabilidades, além de possuir várias sub-áreas. E o que ela estuda? O que a geografia estuda? A geografia estuda o espaço geográfico, ou seja, todo o espaço terrestre produzido pelo homem ou que possui direta ou indireta relação com este. Sendo assim, o estudo da sociedade urbana e rural, o uso e apropriação dos recursos naturais e as dinâmicas naturais que fazem parte dos estudos geográficos. Então, eu trouxe a definição para que a gente possa começar, então, dentro dessa matéria tão importante, né, a trabalhar com as crianças. Tá? Então, vamos começar a aula em si, né? Então, vamos lá. Então, vamos trabalhar com mapas, né? Para que a gente possa trabalhar com os mapas em si, a gente precisa entender quais são os tipos de representações que a gente pode ver de mapas, né? Então, na verdade, existem diversas representações e os mapas trazem informações diversas. Então, vamos verificar algumas delas, ok? Então, eu trouxe aqui para vocês a representação direta, né? Então, o que que é a representação direta? A representação direta é quando desenhamos o que vemos à nossa frente no espaço real. Então, quando fazemos a observação do espaço à nossa volta, e então desenhamos exatamente o que vimos. Então, nesse exemplo, né, a criança desenhou o que ela via no seu bairro. Então, ela desenhou o mercado, desenhou casas, desenhou prédios, tem uma árvore, que pode ser uma praça, desenhou a escola, a avenida, né? Então, ela usou a representação direta para mostrar que ela viu, então, tudo o que ela estava, que estava ali, para mostrar, perdão, o que ela via no seu bairro. Ela representou exatamente o que ela via lá. Depois temos a representação indireta, tá? Então, a representação indireta é mais um tipo de representação que podemos utilizar quando fizermos os nossos mapas. Então, vamos lá. A representação indireta é quando desenhamos com base em uma foto ou uma pintura. Então, como no exemplo aqui, né? Então, a gente tem
uma foto, né, de um lugar. E aqui, se tivéssemos que desenhar, seriam as linhas vermelhas. Olha só, então a gente passaria pelo contorno dos prédios, pelo contorno das árvores, do rio, né? Então, essa seria uma representação indireta, porque viria diretamente de uma pintura ou de uma fotografia, ok? Mais uma possibilidade para a gente usar aí. Ok? Mais uma possibilidade, gente, olha que legal. Aqui a gente tem a representação imaginária. Olha só. Então, a representação imaginária, como o próprio nome diz, é quando desenhamos a paisagem de um lugar onde nunca estivemos, né? Portanto, é realmente imaginária. Né? Então, a gente tem aqui um exemplo, vamos verificar? Olha só, então a criança aqui imaginou um lugar, né? E a partir daí fez o desenho. Quais são os aspectos desse lugar? Quais são as características? Então a gente tem aqui uma estrada, possivelmente, temos ruas, né? Temos um semáforo, tem os animais, tem uma casa, né? E aqui a gente vê que tem um campo ou um pedaço de terra onde está sendo desenvolvida alguma atividade de agricultura, porque o tratorzinho aqui ele está fazendo uma colheita. E tem uma vegetação, tem a representação de uma vegetação, tá? Mas esse lugar, então, em termos é imaginário, por isso consideramos a representação imaginária, ok? Muito bom. Ok. Outras duas possibilidades quando trabalhamos com a observação de mapas, né, são as imagens de satélite e uma planta pictória, né? Então, muito embora eles tenham suas similaridades e diferenças, a gente tem aqui, então, as suas representações, né? Então, vamos ver aqui. Então, a imagem de satélite, né? Então, a imagem do satélite é exatamente uma foto do local na vertical, então vista de cima, né? Então, o que que a gente consegue ver representado nessa foto? Né? Então, a gente consegue ver os bairros, o desenho das ruas, dos quarteirões, né? Alguma vegetação, conseguimos ver ainda o oceano, né? Então, é tudo muito real, porque se trata de uma foto mesmo, né? Agora, na planta pictória, aqui, por que pictória? Porque ela vem de uma figura, né? Então, ela é representada através de uma pintura ou de um desenho. Mas ainda assim como na imagem do satélite, né, ela traz elementos bastante reais, né? Então, ela vai dimensionar os quarteirões também. Você consegue analisar as principais ruas, os marcos da cidade, né? Aqui tem uma igreja, possivelmente uma catedral, né? Tem uma ponte, tem o lago, o rio, né? Então, você tem as ruas, né? Então, você consegue observar a vegetação, os principais prédios, né? As avenidas. Então, uma planta pictória, ela vai ser muito fiel ao desenho, à localidade, mas em forma de desenho, ok? Vai trazer as características reais do lugar. Muito bom. Outra possibilidade no trabalho com mapas, né, seriam a planta e o croquis cartográfico, né? Então, aqui a gente tem esses dois exemplos, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de planta, tá? A planta, ela tem as características de ter essa vista do alto, né? Vista vertical. Então, você consegue, entretanto, ver muito fielmente
todas as características do local, as principais avenidas, os principais marcos, né? Então, as principais ruas, né? Aqui você vê um hospital, um estádio, né? Então, é muito fiel, inclusive em escala, tá? Para que você tenha, então, um norte de como chegar ou de como se localizar em determinada localidade, ok? O croquis cartográfico, muito similar também, tá? Ele traz, então, as principais ruas, né? Os principais pontos do local, então você consegue ver também em uma determinada escala, né? Tudo que de mais importante que tem em uma determinada localidade, para que você consiga, então, se localizar ou observar aquela área para determinado fim. Ok, ok. E aí, a gente vai pensar então um pouquinho em como entender os mapas, né? Então, se vocês já tiveram a oportunidade de pegar um mapa, ou de repente na internet, ou na televisão, ou mesmo nos seus livros, né, você vê que ele tem algumas características e eles podem ser categorizados de diversas formas. Então, existem diversos tipos de mapas para qualquer um dos fins que você precise. Então, tem divisão política, hidrográfica, ferroviária, rodoviária, né, para que a gente consiga, então, localizar a informação que nós desejamos, né? Então, nesse mapa que eu coloquei aqui do Brasil, né, então você tem a divisão dos estados, né? Então, você tem aqui Amazonas, Pará, Mato Grosso, Maranhão, Minas Gerais, onde nós estamos aqui, São Paulo. Então, todos os estados representados em cores diferentes, tá? Temos aqui, de acordo com a legenda, então, essa parte é a legenda, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? De acordo com a legenda, nós temos aqui a capital do estado e algumas cidades importantes, né? Então, olha que legal, a gente pode determinar, então, informações como, puxa, qual é a capital do Brasil? Então, ela está aqui, Brasília, né? Qual que é a capital de São Paulo, né? A cidade de São Paulo, né? E aqui a gente tem rodovias, então você pode ver quais são as principais rodovias, tá? As estradas, as ferrovias, ok? Tá? E tem os limites, então as linhas que representam, então por que que ele está todo riscadinho assim? Porque essas linhas representam coisas diferentes. Então a gente tem os limites de estado, né? Então essas linhas que delimitam os estados, tem as linhas que delimitam internacionalmente, então o Brasil de outro país, tá? Então tem as milhas, tá? Então aqui você consegue ter uma série de informações, tem as linhas dos rios e tudo mais, tá? Então, esse é um modelo, tá? Que a gente trouxe, mas a gente vai ver um pouquinho mais como entender essas linhas e por que que elas estão aí, né? Por que que existe essa legenda? Então, o mapa, ele é muito rico em informações, tá? Então, a gente precisa somente saber ler essas informações para que a gente seja, então, capaz de ter essa informação da forma mais rápida possível, ok? Olha, mais um modelo com ultradivisão, tá? Muito embora, então, aqui a gente tenha também os estados, tá? Então, aqui tem as rodovias, tem as ferrovias, mas é mais um modelinho para vocês verem que existem diversos tipos de mapas para diversos tipos de informação que você possa precisar, tá? Então, aqui a gente tem bastante informação, tem as bandeiras, né? Então, são os mapas, eles trazem uma leitura muito rica, né? Então, quando vocês puderem, tiverem oportunidade,
Pegue um atlas, observe a sua cidade, observe o seu estado, né? Conheça os contornos, conheçam os bairros, né? E assim por diante, ok? Então, aqui a gente tem mais uma vez o Brasil, dividido por estados e também dividido por regiões, ok? Mais um exemplo. Olha aqui, então aqui a gente tem mais uma vez, né, o mapa do Brasil, ok? Perdão, tá? O mapa do Brasil. E ele tem, então, algumas das principais capitais aqui. Olha que interessante. Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, que está destacada aqui para gente, Salvador, Recife, Fortaleza e Manaus. Então, são algumas das capitais mais importantes. Você consegue ainda ver o Oceano Atlântico, que banha o Brasil, e o Oceano Pacífico aqui. Ok? Então, mais uma representação de como pegar um mapa, só que aqui não está dividido em estados, como a gente estava vendo anteriormente. Ok? Uma outra divisão para que vocês vejam, tá bom? Então, aqui a gente tem de novo outra divisão, né? São os estados e as suas capitais. Olha que legal. Tá? Então, você pode observar mais uma vez o contorno dos estados, para que você possa, então, se basear bastante e estudar bastante, talvez fazer desenhos dos estados, colocar, é bem interessante. Ok? Mais um modelo de mapa e legenda, tá? Então, a gente tem aqui uma divisão por fusos horários, olha que legal. Então, cada território é dividido por fusos horários, e a gente tem, então, alguns modelos de fuso horário, com horário de verão, sem horário de verão, para que a gente possa observar, então, mais uma vez, a divisão do nosso país, né? Nosso país é muito grande, então tem diversos fusos horários. Mais uma vez, a gente consegue então observar os estados, suas capitais, né? E a divisão dos estados também, ok? Ok. Então, como nós podemos entender os mapas, né? A gente viu que existem diferentes tipos de mapas com diferentes tipos de informação. Então, como que a gente pode entender, ou pelo menos existe alguma linha de raciocínio principal? Sim, existe. Tá? Então, vamos ver aqui. Para entender o mapa, precisamos entender o alfabeto cartográfico e a legenda que os mapas trazem, para compreender as informações que ele traz. Então, como a gente estava fazendo a observação anterior, então ele traz, além do desenho do mapa, diversas cores, diversos tipos de linha. Então, isso a gente vai poder verificar e conseguir compreender através da legenda que ele traz, ok? Então, vamos verificar, tá? Então, vamos lá. Mais uma vez, no Trabalhando com Mapas, como entender os mapas, tá? Então, uma das características que aparecem em todos os mapas, praticamente, são as linhas, tá? Então, vamos ver o que que é a linha, tá? Linha. Ela é usada para representar rios, contornos de litoral, estradas, limites de municípios e estados, ferrovias, entre outros. Tá? Então, aqui nesse modelo que a gente trouxe, então temos aqui diversos tipos de linha para representar diversos tipos de rios, de estradas, de contorno, tá? Então, mas a linha, no geral, ela vai ser determinada na legenda, o que que ela está significando para determinado mapa. Ok, ok. Então, como entender mapas?
ponto? O que que o ponto no geral significa, né? Então vamos verificar. Ponto, usado principalmente para representar cidades e capitais de estados, ok? Então, neste modelo que a gente trouxe, olha só que interessante. Então, a gente tem os estados divididos por cores e por linhas, como a gente viu anteriormente, né? Mas, então, os pontos aqui são as capitais, ok? Então, olha, São Paulo, Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro, Minas Gerais é Belo Horizonte, Espírito Santo é Vitória, né? O da Bahia é Salvador, né? Então, neste caso, o mapa traz os pontos para representar as suas capitais, ok? Tá. E aqui, então, a gente tem a legenda, né? Então, dentro ainda de como entender os mapas, né? Então, a legenda, ela vai explicar quais são as informações que aparecem nos mapas. Veja como ela é importante. Então, aqui a gente tem um modelo de legenda para um mapa, né? Então, o que que essa legenda traz? Então, ela traz a área que que os estados ou cidades têm. Então, olha só. Então, Costa Verde está representada em verde. Agulhas Negras está aqui representada em azul. Vale do Café, aqui representado em amarelo, Baixada Fluminense, né? Rio de Janeiro e Niterói, Costa do Sol, né? Então, cada área está determinada por uma cor, né? E aqui a gente tem uma outra legenda. Essa legenda está mostrando para a gente, então, quais são as rodovias federais, né, que estão em rosa, então vamos localizar aqui rodovias federais e as rodovias estaduais, tá? Que estão, então, que seria a linha verde. Olha só, então, as rodovias estaduais, ok? Tá? Então, aqui você tem dois modelos diferentes de rodovias, né? Então, e como que você vai saber se é uma ou se é outra? Pela legenda, assim como a área que o mapa tá, as áreas que o mapa está determinando, ok? Muito bom. Agora, vamos fazer uma parte prática do nosso estudo de hoje, ok? Então, vamos fazer um mapa, vamos construir um. O que será que é necessário para a gente fazer um mapa? O mapa não precisa ser exatamente de um país, ou de um continente, ou de uma cidade, né? A gente pode fazer um mapa do nosso bairro, um mapa da nossa rua, né? Então, a gente vai ver quais são as características importantes para que a gente comece fazendo um mapa dentro da nossa realidade imediata, ok? Então vamos lá. Você já imaginou em que situação poderia desenhar o mapa? O mapa vai nos mostrar a localização daquilo que achamos importante em um lugar, ok? Né? Então, em que situação você poderia desenhar um mapa? Qual seria uma situação para ir de um lugar ao outro, para mostrar para alguém como chegar em algum lugar, né? Então, o mapa ele traz a localização daquilo que você quer colocar. Então, vamos ver aqui. Ok. Então, em trabalhando com mapas, né? Então, eles, no, eles, eles ajudam as pessoas a se localizarem no espaço onde elas estão e também aonde querem ir, né? Então, pensando sobre esse aspecto, né? Então a gente vai tentar determinar pontos e características para que a gente consiga determinar e indicar no nosso mapa onde as pessoas devem e podem ir, ok? Ok. Então vamos refletir um pouquinho, né? Então, o que que é necessário para desenhar um mapa?
né? Então, quem já imaginou o que é necessário para desenhar um mapa, né? Além dos materiais que a gente vai utilizar, então lápis, lápis de cor, canetinha, etc. e tal, o que é necessário a gente pensar para desenhar um mapa, né? Então, a gente precisa pensar no local que a gente quer desenhar, ok? Então, é importante fazer bastante observação, correto? Então, a gente precisa observar o nosso bairro, né? Pensando em um mapa de bairro. Então, a gente precisa observar o bairro e traçar pontos, ok? Relevantes, pontos importantes e conhecidos, para que as pessoas consigam se localizar a partir daí, ok? Então, vamos lá. E ele precisa, então, trazer esses pontos importantes para que as pessoas consigam se localizar. Então, vamos ver aqui. Vamos fazer um mapa? Então, o primeiro ponto, o que é necessário para desenhar um mapa, né? Então, é importante bastante observação, certo? Um mapa deve trazer pontos importantes para que todos possam se localizar. Quais podem ser esses pontos? Uma árvore, uma praça, né? Uma vegetação que é característica do seu bairro, né? Uma escola, né? A maioria dos bairros tem uma ou mais escolas, então a gente pode representar essas escolas também, tá? Então, um prédio, né? Ou um conjunto de prédios, né? Então, existe isso no seu bairro? Dá para representar? Ok. Tá? Então, a gente pode listar, né? Então, ainda dentro da proposta de vamos fazer um mapa, primeiro, vamos listar alguns aspectos do seu bairro, tá? Então, quando você sai para a rua, quais são as características do seu bairro? Tá? Então, por exemplo, é um bairro muito movimentado, tem avenidas grandes, tem alguma empresa, alguma fábrica, ou não, é um bairro extremamente residencial, um bairro tranquilo, tem praças. Então, você já saiu várias vezes pelo seu bairro e deve então lembrar. Então, vamos pensar um pouquinho então no seu bairro e responda aí para você mesmo essas perguntas. Então, no seu bairro, existem praças? Onde você de repente pode ir brincar ou não, não dá para ir brincar nessa praça. Tem um playground lá, tem brinquedos para as crianças. Hoje é muito comum ter aparelhos de exercícios para as pessoas se exercitarem. Então tem nessa praça, né? Tem muitas árvores, né? Tem um espaço para os animais brincarem, ok? Tem prédios, né? Então, tem prédios residenciais, tem prédios que são comerciais, né? Então, como é que você consegue determinar isso? Você já observou algum prédio que é bem marcante, que é bem bonito, que você consegue desenhar? Tem casas, então é um bairro somente de casas, as casas são sobrados, elas são baixas, né? Tem escolas, né? A sua escola é no seu bairro mesmo? Ou você tem que sair do bairro para ir para a escola? Né? Você consegue desenhar a sua escola? As avenidas. Então, você tem avenidas que são muito movimentadas, as ruas em volta da sua casa são muito movimentadas. Supermercados, então a maioria dos bairros também tem os supermercados. Na sua área tem muito supermercado, você consegue desenhar, você consegue localizar onde eles estão? As padarias, né? Então, o seu bairro tem padarias, então a gente vai poder representá-las também. Tem um terminal de ônibus, né? Então, a gente consegue ir até o terminal para pegar um ônibus, para pegar uma condução, tá? Oficinas mecânicas, igrejas, quais pontos mais a gente pode pensar, né? Então, pensem aí no comércio do seu bairro, nas indústrias que tem no seu bairro, ou não, ou se ele é um bairro altamente residencial, ok?
Ok. Então, a proposta é: vamos fazer um mapa representando o caminho de casa para a escola. Então, lembrando, vamos representar então as praças, a escola, o prédio, como é que você se recorda do seu bairro, tá? Então, você vai usar a sua imaginação para num papel sulfite ou num papel de caderno desenhar o que você acredita que seja o seu caminho de casa para a escola, né? Então, você consegue fazer um mapinha, né? Da forma que você entender, tá? Então, tenta colocar as padarias, os supermercados, os prédios, né? Aqueles pontos marcantes que as pessoas consigam, então, se localizar para chegar da sua casa até a sua escola, ok? Olha só, então o resultado esperado é esse daqui, né? Então a gente tem um mapa fazendo o trajeto de casa para a escola. Olha que legal, tá? Então aqui a gente tem a casa do aluno e aqui a gente tem a escola do aluno, né? E vamos ver como é que foi representado esse trajeto. O que que tem no trajeto da casa para a escola? Então, a gente tem uma avenida grande, né? A gente vê que tem uma vegetação aqui no meio da avenida. Olha que interessante, né? Então, tem uma ilha no meio da avenida, tem faixa de pedestres, né? Então, olha que prédio grande que tem aqui, tá vendo? Possivelmente, quem pegar esse mapa e for fazer o trajeto vai se localizar para esse prédio. Tem um Zafari, que é um supermercado, né? Aqui eu não consigo ler, mas tem uma casa, olha uma igreja, né? Tem outros prédios bem marcantes e tem a escola. Olha que legal, uma excelente representação do caminho da escola para casa. Ok, mais uma representação. Olha só que interessante, tá? Então, aqui, de novo, a gente tem aqui uma avenida, né? A gente vê que tem vários carros, é uma avenida bastante movimentada, né? E a gente tem aqui uma ponte. Então, embaixo tem um rio, né? Então, aqui tem uma ponte, tá? Mais carros, tá? E tem uma Gasbrasa aqui, olha só que interessante. Ah, então deve ser um lugar bem grande que a pessoa pôde então se localizar. Bem legal, bem interessante. Ok? Então, mais uma representação. Olha que legal. Então, a gente tem bem definidos aqui os quarteirões, né? São, no geral, retângulos, tá? Então, tem umas árvores que deve ser alguma praça, as casas, tá? E aqui, possivelmente, então, a escola. Muito legal, muito bem representado. Tá bom? As ruas, aqui a gente não vê carros, então deve ser uma rua mais tranquila, um bairro bem mais residencial. Ok. Agora que a gente viu um pouquinho, então, do nosso bairro, de como fazer mapas, né? A gente vai ver, então, um pouco sobre os tipos de paisagem, né? Então, a gente está aqui em São Paulo, possivelmente vocês estão acostumados a ver, como a gente viu nos desenhos anteriores, as paisagens urbanas, né? Que isso determina, professora? Né? Então, são prédios, são ruas asfaltadas, carros, avenidas e tudo mais. Agora a gente vai ver um pouquinho das diferenças dessas paisagens, né? Quais são as características, né, de cada uma delas, do campo e da cidade, tá? Então a gente estava vendo um pouquinho, já que estamos na cidade de São Paulo, vendo características urbanas, a gente viu nos desenhos de vocês, prédios, viu carros e viu avenidas, né? Então agora vamos ver um cenário um pouquinho diferente, ok?
Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, então vamos ver, a paisagem do campo e da cidade, tá bom? Olha que paisagem interessante, né? A gente tem aqui uma paisagem, né, bem diferente. Então, a gente consegue ver carros, avenidas e prédios? Não conseguimos, né? Porque aqui a gente está vendo uma, como a figura está demonstrando, agricultura familiar. O que que é uma agricultura familiar? Então, é onde a pessoa planta para o seu próprio sustento, em teoria, e às vezes eles trocam por outros itens importantes para o sustento também, tá? Mas então, eu queria que a gente analisasse o que que a gente vê nessa figura, quais são as características deste lugar que a gente não viu anteriormente no, nos mapas ou desenhos da cidade, ok? Então vamos analisar juntos, tá? Então, por exemplo, aqui, olha que legal. Então, aqui a gente tem umas montanhas, né? Ok? Árvores, né? E aqui são plantações, né? Que também é bem difícil de ver na cidade, mas existem, mas são mais complicadinhos de ver na cidade. Mas olha só, então a gente tem pelo menos três diferentes tipos de plantações aqui, tá? As casas mais simples, tá? Mas de um outro tipo de sociedade, um outro tipo de lugar, um outro tipo de paisagem, né? Quais seriam as atividades que a gente poderia desenvolver num lugar como esse? O que que vocês imaginam? Né? Então a gente poderia brincar, poderia nadar, né? Alguma coisa assim. Daria para fazer alguma, ir a um McDonald's, por exemplo, ir a uma lanchonete? Ficaria mais complicado, né? Então, vamos observar um outro tipo de paisagem. Olha, então vamos lá, o que que ele está fazendo aqui? O que que seria essa paisagem também? Aqui seria campo ou seria cidade? Seria do campo ainda, né? Então, o que que a gente está vendo nessa figura? Quais são as características do lugar, né? Do campo, da paisagem do campo, né? Então, aqui a gente tem de novo as plantações, né? Então, a plantação e a pessoa, que deve ser o agricultor, está analisando aí com felicidade uma das plantações e parece que está tudo bem. Então, ele está fazendo aí a análise do que a gente depois vai comer aqui na cidade, né? As verduras vêm do campo, ok? Muito bom. Mais um exemplo de paisagem do campo, gente. Olha que legal. Tá? Então, vamos de novo analisar quais são os aspectos que a gente consegue ver nesta figura, ok? Ok, então, o que que a gente vê aqui é uma plantação, né? Então, também muito difícil, praticamente impossível de se encontrar na cidade, né? Na parte urbana da cidade. Então, tá aqui a plantação, mais um agricultor aqui fazendo algum tipo de análise. E fora a plantação, quais são as outras características do lugar? Vamos observar aqui. Então, a gente tem a árvore, uma vegetação aqui, mas tem também as montanhas. Aqui parece que tem uma estradinha, uma ruazinha de terra, né, que também existem nas cidades, mas são mais raras, né? Aqui, no geral, são todas asfaltadas e bastante movimentadas, e aqui você vê que é uma estradinha muito tranquila e possivelmente só o pessoal da fazenda mesmo que utiliza. Ah, e tem as montanhas aqui ao fundo também, ok? Ok. Então, agora vamos lá. Aqui a gente tem a paisagem de que seria ainda do campo? Não, não é mais do campo, né? Então a gente tem a paisagem da cidade. Então, assim como aquela do campo, o que que a gente pode analisar aqui nessa paisagem? O que que de diferente a gente consegue
consegue ver, né? Então, vamos determinar quais são as características deste lugar, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, o que chama bastante atenção são os prédios, né? Olha quanto prédio que a gente tem aqui, né? Aqui, então, temos grandes avenidas, ok? Tá? Pouca vegetação, olha, a gente tem aqui algumas árvores, mas pouquíssima vegetação, tá bom? Então, é uma cidade bastante movimentada e com a característica de ter muito comércio, muito negócio, né? Ok. Um outro exemplo de paisagem da cidade, né? Olha só, e com outras características também. Então, vamos analisar. O que que seria essa paisagem? O que que a gente conseguiria ver nessa paisagem, né? Então, aqui a gente tem prédios, né? Que você consegue ver muitos prédios aqui, né? Ainda não tem muitas casas, né? Possivelmente não é um lugar residencial, tá? A gente tem uma característica aqui, olha, um rio, possivelmente um rio, tá? Temos uma ponte também, ok, né? Então, de novo, não parece ser um lugar com residencial que tenha muita coisa para se fazer. Que atividade vocês imaginam que a gente consiga fazer aqui, né? Então, talvez ir a um restaurante, é, será que a gente consegue nadar, por exemplo, ir a uma piscina, né? Será que esse rio dá para nadar? Ou não, é só para transporte mesmo, tá? Tem vegetação nesse lugar? Pouquíssima, né? Pouquíssima vegetação, ó. A gente vê algumas poucas árvores aqui. Então, bem diferente da paisagem do campo que a gente viu, ok? Outro modelo, tá, gente? Olha, então, olha só. Então, o que que a gente pode observar aqui? Quais são as características desta foto? Então, a paisagem do campo e da cidade. Qual que é a diferença? Então, aqui a gente pode ver somente prédios, somente arranha-céus, né? Prédios extremamente altos, possivelmente prédios comerciais, né? Uma estrada, ou uma rua, uma avenida pavimentada, né? E a vegetação mínima que a gente consegue ver aqui nesse cantinho, tá? Olha um outro tipo de paisagem, né? Que a gente tem aqui. Então, a paisagem do campo e cidade, mas olha só, essa também é uma paisagem de uma cidade, mas qual é o elemento diferente aqui? Né? Então, olha só, a gente tem aqui a cidade, né? Então, quais são os elementos? Prédios altos, tá? Aqui tem uma avenida que pode ser e parece ser bastante movimentada, né? Mas a gente tem também, olha só, montanhas ao fundo, então a gente consegue mesclar dentro das características dessa cidade, montanhas, tá? E temos também a praia, olha que lotada, né? Então tem a praia, essa faixa de areia, e tem também o oceano, olha que legal, é, uma outra característica que a gente não tinha visto ainda, né? Então, dentro de paisagem do campo e da cidade, ok? Então, tem ainda aqui o oceano, ok? Então, mais uma paisagem para a gente analisar, olha só, que legal. Então,
igualmente àquela, a gente tem aqui quais são as características, né? Vegetação pouca aqui, mas tem uma faixa de areia, né? A gente tem a praia, né? A praia tem essa faixa de areia, tem o oceano, né? Ah, o que mais? Aqui a gente tem a avenida, uma avenida movimentada, né? E olha, a gente tem muitos prédios, que podem ser aqui residenciais e comerciais, então bastante arranha-céus aqui. Tá, e olha só, tem também a característica de ter uma montanha junto aqui dessa observação desta cidade, ok? Então, continuando, pessoal. Então, agora a gente tem aqui os dois cenários, né? Então, a cidade, aqui com o cenário também que engloba a praia, e o campo, né? E aí a gente tem uma pergunta um pouquinho diferente, né? A cidade depende do campo? Vamos refletir, tem alguma coisa em que a cidade poderia depender do campo? Então, nós dependemos da produção de alimentos, basicamente, né, que vem do campo, para que possamos, então, sobreviver, né? Então, se o campo não enviasse a sua produção de vegetais, de frutas e de grãos, né, hoje em dia a cidade estaria em grandes apuros, porque como a gente viu em algumas das análises anteriores, né, infelizmente nós não temos plantações, nós não temos uma grande escala de produção para que possamos sobreviver, correto? Ok. E aqui, quais são os tipos de alimentos que vêm do campo, né? Olha só, então a gente tem aqui as frutas, tem as verduras, né? Então são alguns dos exemplos de itens que vêm do campo, né? Que para a nossa subsistência, né? Então, o que que a gente tem aqui? Tem frutas, tem legumes, né? Então, em uma grande escala, então possivelmente aqui veio do campo. Então, aqui a gente tem uma outra figura com mais alguns exemplos, tá? De itens que possam ter vindo do campo, tá? Na sua casa hoje, com certeza, vocês devem ter algum desses itens que vieram do campo para a sua casa. Ok. Então, agora, a gente tem uma outra figura para que possamos analisar, tá? Então, ainda dentro do tema, se a cidade depende do campo, o que que a gente poderia ver nessas figuras aqui? Vamos analisar juntos? Né? Então, a gente tem aqui batatas fritas, nós temos maçãs, né? Refrigerantes diversos, que nós temos um molho de tomate, tá? E aqui um tipo de alface, ok? Tá? Então, aqui a gente tem algumas perguntas, né? Então, vamos ver. Quais produtos estão sendo vendidos in natura, né? Então, quais desses produtos são in natura? O que que o termo in natura quer dizer? Ele quer dizer que ele veio do campo, né? E não foi alterado em nada, não foi industrializado de qualquer forma, não foi mudado de nenhuma maneira, ok? Então, isso é in natura. Por exemplo, nesse caso aqui, a maçã, ela foi colhida no campo e veio para a cidade e pode ser vendida, então, in natura. Então, dentro desses itens, então, já que a gente está vendo aqui, a gente tem a maçã, então, está sendo vendida in natura, né? Que mais? E aqui, e o alface, ele está in natura? Sim, está in natura. Então, ele foi colhido e trazido para a cidade para ser vendido in natura, sem nenhum tipo de industrialização. E aqui, esta batata, a batata frita, né? Ela veio.
como batata, mas aí ela foi descascada, foi cortada e frita. Então, quando ela é vendida dessa forma, ela já não está mais in natura, ok? O refrigerante também não, ele não vem in natura. Então, ele já passou por algum processo de industrialização, algum processo de alteração, para que dentro dessa venda, então ela não caracteriza mais in natura, é um produto industrializado. E este molho também, né? Então ele já passou por algum processo que determina que ele não está mais in natura. Então, os nossos produtos, respondendo a primeira pergunta, quais produtos estão sendo vendidos in natura? Então, a gente teria aqui a maçã e o alface, correto? Muito legal. Então, a próxima pergunta: quais produtos, né, têm origem no campo e quais têm origem na cidade? Né? Então, a mesma coisa, né? Então, as origens da maçã, do alface, até mesmo do tomate, são no campo. A princípio, a batata e o refrigerante também, perdão, a batata também veio do campo e passou por alguma transformação na cidade. O refrigerante, né, no geral, ele tem algum componente que dizem que é natural, que contém suco de frutas, mas na composição dele existem muito mais químicas do que componentes naturais. Então, esses têm origem na cidade, ok? Agora, mais uma pergunta, né? Os produtos industrializados impactam a saúde e o ambiente? O que vocês acham? Como que a gente poderia fazer essa análise, né? Então, o que é mais saudável para a gente comer hoje em dia? São produtos industrializados, nos quais foram acrescidos conservantes, foram acrescidos corantes, né? Uma série de componentes químicos, ou são os produtos que vêm do campo, que são vendidos em natura, que são preparados em casa sem adição de conservante, sem adição de sódio, etc. Claro, então, que são os produtos in natura, são os produtos do campo, são os produtos naturais, né? Então, esses produtos industrializados vão afetar a saúde das pessoas a curto, a médio e a longo prazo, né? A gente já vê as consequências disso hoje em dia, né? Em relação aos anos 70, por exemplo, onde as pessoas comiam muito menos produtos industrializados e mais produtos que vinham do campo, que vinham das suas hortas, das suas produções, né? Eles não tinham acesso ao fast food como se tem hoje em dia. Então, hoje em dia, a população está mais obesa, a população tem menos saúde, tem mais problemas de diabetes, tem mais problemas de saúde em geral, né? E o meio ambiente, como que ele poderia ser impactado pelos produtos industrializados? Que vocês conseguem imaginar o ambiente e a industrialização de produtos? Bem, a gente pode pensar então na produção de embalagens, por exemplo, né? Nem sempre elas são recicláveis e fazem então com que o acúmulo de lixo seja muito grande, né? Então, essa poderia ser aí uma dos problemas ou das problemáticas que a industrialização de produtos que vêm do campo podem ter para o ambiente, né? Então, eles impactam o ambiente e a saúde também, ok? Muito bem. Muito bom. Aqui ainda dentro do tema, cidade depende do campo, né? A gente tem aqui um exemplo que é da nossa vida real, né? Que já foi a um supermercado, já viu um encarte como esse, né? Que tem os produtos do mercado, né? Então todo mundo já deve ter visto, né? Então vamos pensar aqui nos produtos que a gente tem dentro desse encarte. Que produtos
Então, vamos pensar nos produtos alimentícios que a gente tem aqui, né? Então, vamos fazer uma reflexão, tá, sobre isso. Quais são os produtos que estão sendo vendidos neste encarte, a princípio, né, in natura? O que que vocês veem aí que estão in natura, né? Então, vamos ver aqui a batata, ok, batata in natura, tá? Maracujá, vendido in natura. O mamão também vendido in natura. A maçã, ok. A pera, a cebola, a goiaba e o pimentão. Então, basicamente, os produtos que foram colhidos e enviados para ser vendidos em mercado, então, estão in natura, ok? Muito bom. E agora, vamos ver algum produto que a gente veja que passou por algum tipo de industrialização, né? Então, por exemplo, esse suco, o suco de caixinha, então ele não é mais um produto in natura, um produto natural, né? Então ele passou pela industrialização, ele passou pela envasamento, então ele está dentro de uma embalagem agora, com conservantes, com corantes, etc. Tá bom? O achocolatado também passou por industrialização, tá? O macarrão também passou por um processo de industrialização, tá? O refresco, né? Então a gente tem aqui também passou por uma industrialização, tá bom? Ovos, ok, estão in natura, tá? E aqui é um chiclete, então, ok, também extremamente industrializado. Cerveja industrializada, que mais? Só isso que a gente tem aí de produtos alimentícios, tá? Agora, o que que você observa quando você vai ao supermercado? Não necessariamente neste encarte. Você vê mais produtos in natura ou mais produtos industrializados? O que você acha que tem mais hoje na, em oferta nos supermercados, né? Então, com certeza, são produtos industrializados, né? Então, a gente tem lá no supermercado aquela parte da feirinha, onde você tem alguns produtos in natura, né? Mas as opções de produtos industrializados são muito maiores, né? A oferta é muito maior, né? Talvez por conta do armazenamento, da validade, justamente por conter conservantes, corantes e uma série de químicas, né? A gente consegue, então, manter em maior quantidade, né? Mas existem consequências, né? Como a gente estava discutindo para a saúde. Então, como que a gente vai poder traçar esse paralelo? Quais são as consequências, né? De se consumir mais produtos industrializados do que produtos in natura, ok? Muito bom. Então, analisamos aqui este encarte. Tá? E agora, para finalizar, a gente vai fazer uma reflexão, né, que vocês podem fazer em casa e e tratar também de algumas atividades que podem ser feitas após esta aula, ok? Então, qual é a importância entre a relação do campo e a cidade, né? O que que a gente poderia colocar como importante nessa relação de campo e cidade, né? Então, eles poderiam viver separadamente, eles poderiam não depender um do outro, né? Na verdade, não. A relação entre cidade e campo é que eles são altamente interdependentes, né? Então, enquanto o campo envia produtos in natura para a cidade também envia
produtos industrializados que são vitais para a subsistência lá no campo, ok? Né? Outra pergunta: como os produtos que saem do campo são transformados para o nosso consumo? Então, repetindo, como os produtos que saem do campo são transformados para o nosso consumo, né? Então, por exemplo, no caso da batata frita, né? Então, ela é descascada, ela é cortada e ela é frita para um consumo diferente do in natura, né? Então, eles são transformados de inúmeras maneiras, né? Então, a gente tem aqui então, a gente tem aqui os produtos que são industrializados, que são parte que são, perdão, são inseridos corantes, que são inseridos conservantes, né, para uma venda posterior, né? Então, eles são transformados de diversas maneiras para o consumo na cidade, né? Então, às vezes, frutas que Aqui estão. são transformadas em sucos, as verduras que são transformadas, às vezes, em, em o tipo de temperos, em pós, né? Então, tem uma série de transformações que a gente observa no nosso dia a dia. Então, como uma lição de casa, observem nas suas casas quais são os produtos industrializados que vocês têm, quais são os produtos que são in natura e reflitam, né? Como que a gente pode tirar proveito dos produtos in natura, tá bom? Espero que essa aula tenha ajudado vocês, tá bom? E estamos aí. Até mais.